Em isolamento social, eu vi nascer dor, vi nascer amizade, vi nascer saudade, vi nascer amor de verdade. E é em meio a esse tumulto que o projeto Pandemia de Arte se constrói. Era construir e potencializar conhecimento em meio ao caos. Era momento de agir em um processo reflexivo de cura individual e coletiva. Em meio a tantas dores, nós cultivávamos arte. Construir conhecimento em arte de forma distanciada em um processo de pandemia? Eis aqui minha nova missão. Mas Paulo Freire já me dizia que educar, assim como é na arte, é um ato dialógico entre quem faz e quem vê, entre quem ensina e quem aprende. Então a gente acabou decidindo falar sobre conectividade, sabe? Assim, a conectividade, quando a gente fala na vida cotidiana, a gente vê a conectividade como, por exemplo, eu tô um dia na escola e tô triste, e aí vou ali e falo com minha amiga, sabe? E essa conexão me faz sentir bem, sabe? Quem nunca passou por isso, sabe? Um dia ruim, um amigo seu faz você se sentir melhor, né? Então, a gente pensou muito sobre isso, sobre essa conectividade, como isso está ligado na quarentena e como está acontecendo na quarentena, né? E foi por causa disso que a gente começa o nosso vídeo com uma videochamada entre os amigos, né? Com essa intenção de trazer um pouco de humor no início, né? Então a gente fica ali fazendo meio que um lanche, a gente divide uma maçã, divide uma coisa, sabe? Para trazer essa, tipo, estamos separados, sim, porque é preciso, né? Porque nossas vidas estão em risco, mas continuamos juntos, sabe? Então eu acho que a gente trouxe esse aspecto da conectividade, e não só nesse sentido, em relação às pessoas, sabe? Estar ligado com seu irmão, que mora longe, em outra cidade, com seus avós. A minha, por exemplo, o meu vídeo, na minha parte, eu fiz falando sobre a minha conectividade com os meus avós, né? Que a gente era muito próximos, tipo, várias vezes na semana eu ia na casa deles, e durante essa pandemia eu não podia fazer isso, né? Só que a gente criou um outro mecanismo de se conectar e de se reencontrar, seja pela videochamada, seja por eles dentro de casa e eu, assim, no portão, apenas falando à distância, né? Então existem muitos aspectos ruins, né? E isso tá muito claro pra gente. A gente liga o jornal e tá lá estampado na nossa cara 1.000 mortos hoje, sabe? E todas essas coisas ruins estão ali. E às vezes é importante que a gente preserve, que seja por uma hora, por um dia, ou por um minuto, sabe? A nossa sanidade, observando as coisas positivas e belas que o mundo traz pra gente, mesmo nesses períodos. Que a gente consegue, através do trabalho com arte, com cultura, com teatro, com poesia, com dança, né, com essa coisa essencial que a gente estava conversando, que é trabalhar o patrimônio que nós temos, entendeu? Trabalhar o que nós somos, quem nós somos, de onde nós viemos, entende? A nossa comunidade, a nossa cultura, as nossas matrizes antropológicas, né? O nosso canto, a nossa dança, a nossa maneira de se comunicar, a nossa maneira de estar em grupo, não é verdade? Porque é isso que vai nos animar, e é isso que vai justamente trazer um nível maior de cuidado com o próprio corpo, um nível maior de cuidado com a própria família e um nível maior de cuidado com a própria comunidade, com a própria cidade. Eu até estava falando com Isadora antes, saber, lembrar, pedir que ela me lembrasse como ela se sentia durante a produção, né? E a gente tava falando que, tipo, às vezes fazer uma produção dessa é como se a gente tivesse, tipo assim, sozinho em algum lugar, com nossas ideias borbulhando, e a gente dá um grito e fala sobre isso, sabe?
e é como se alguém escutasse esse feedback que a gente recebe. É como se alguém escutasse assim, o ecoar desse grito e gritasse de volta, sabe? E você sente que você não tá sozinho naquilo ali, tá entendendo? Então é tipo, é um sentimento único, sabe? E basicamente a gente fez o que Coringa disse, a gente fez um trabalho artístico com o que ele pediu sobre o que teve de maior mudança para nós nesse período de pandemia. No nosso grupo, basicamente, como o Mikael tinha que fazer um pequeno cordel para situar o que ia ter no quadro, cada um tinha que pegar, fazer um pequeno textozinho e botar as palavras-chave para ele poder representar no cordel e não acabar fugindo daquilo que nós queremos mostrar no quadro. Então, nessa parte, a gente teve que se unir para dar certo. Então a dramaturgia foi coletiva, né? Isso, foi coletiva. Cada um foi se ajudando, tinha quadros que a gente não sabia muito bem como é que ia fazer e cada um ia dando sua opinião, até conseguir chegar num formato que aquela pessoa conseguisse fazer. Qual foi uma característica do projeto? Eu não sei se você, como você disse que é editor, não sei se você é editor dessa forma, né? Mas você usou telefone, usou editor de computador, porque muitos dos trabalhos a gente sabe, né, para o pessoal que está em casa, sabe que foi produzido, tanto foram filmados, na grande maioria, eu acho que mais de 90% foram filmados através da utilização de um telefone, e em algumas situações também foram editados através do telefone. Como foi com você, já que você disse que fez a edição, o que foi que você usou, já era algo que você conhecia, você teve que estudar para poder, ou não? Como foi que se deu essa edição aí, já que você está nessa parte e me deu essa informação? A edição foi basicamente assim, eu editei no computador porque eu já tinha visto alguns vídeos de edição anos atrás, eu tinha me interessado, mas nunca parei para estudar mesmo, porque não dava se eu tentasse editar alguma coisa. O computador não suportava, era só alguma coisa muito fácil que dá para editar, corta essas coisas. Que foi o que eu fiz no vídeo, a edição de música e tudo mais. Na parte de gravação, todo mundo gravou com celular. Isso foi até a parte mais difícil, porque na parte da música, por exemplo, foi Cauã que foi gravar o vídeo. Aí ele teve que segurar o celular muito bem para não ficar tremido, não ficar borrada a imagem. Ele teve, se eu não me engano, ele deu até um jeito de arrumar um tripé improvisado, alguma coisa assim, para conseguir ter uma boa imagem, realmente. Isso foi o maior problema. A dificuldade que nós tivemos foi em relação à gravação mesmo. Foi conseguir pegar um ambiente que não tivesse ruído, barulho, como eu acho que pode estar ocorrendo aqui, que tem um carro de som passando, tem familiares em volta que convivem no meio ambiente. Como eu disse, conseguir filmar de um jeito decente, que ficasse bom para o telespectador. E a questão de conseguir comunicar com todo mundo do grupo para organizar, gravar, porque cada um tem sua rotina, aí meio que temos que ir no tempo da outra pessoa, conseguir trabalhar com outra pessoa e montar tudo bem direitinho. Espaços de pedagogia, os espaços de cidadania, os espaços de brasilidade têm que ser espaços de desenvolvimento da identidade. Tudo no Brasil nós temos que trabalhar para desenvolver a nossa identidade. Tudo que for bloquear, destruir, desestruturar, desorganizar a nossa identidade, a gente não faz. Porque nós já somos um povo colonizado, já somos um povo altamente traumatizado, tem que praticar o Paulo Freire para dentro. É isso, Brasil. Não tem mais essa. E experiências como as nossas, experiências como a sua, experiências como da Josi Dantas, que também é professora do IF, do Rio Grande do Norte, a experiência do nosso querido Rai Lima, da Vera Dantas, a experiência de tantas pessoas, do Movimento Saúde Mental do Bom Jardim, né? Todo mundo trabalhando em roda, todo mundo fazendo cortejo, todo mundo ocupando o espaço público, todo mundo discursando através de poesia, dizendo poesia, todo mundo dialogando com a sua realidade, mas não há dúvidas de que é isso que o Brasil tem que embarcar, né? É isso que funciona.
é isso que dá certo. Vamos raciocinar a nossa realidade. Ou nós vamos olhar para dentro, ou nós vamos olhar para a nossa comunidade, para a nossa família e descobrir as competências da nossa família. Né? A doutora Nise fala muito sobre isso, e isso é pedagogia da autonomia. Ela fala, você tem que descobrir a competência dos pacientes, você tem que descobrir que tipo de artista cada paciente pode ser, né? E aí você tem que descobrir que tipo de artista você pode ser, né? Que tipo de criatividade você pode exercitar no seu espaço, no seu presente. Aí anda, entende? Aí anda. E aí eu acho que é um momento, faz todo sentido refletir sobre isso, né? Isso, é pela arte que a gente vira a mesa. Atenção, povo brasileiro. É pela arte que a gente vira a mesa, né? É inevitável que, como diria o Ray Lima lá, que sejamos todos filósofos, né? Que sejamos todos artistas, que sejamos todos cientistas. Agora, o grande acontecimento na minha vida foi a doutora Nise da Silveira, realmente, né? Eu acho que ninguém conseguiu ir tão longe nesse campo quanto a doutora Nise, né? E ninguém conseguiu construir uma obra, arte científica, né? O maior museu do mundo, né? Que hoje tem mais de 400 mil obras, lá naquele hospício do Engenho de Dentro, onde nós trabalhamos tanto, né? Então, aquilo ali foi a régua e o compasso, realmente, né? Então, quando você aprende o trabalho da doutora Nise, você vê uma psiquiatria científica, você vê uma abordagem da cultura, uma abordagem da arte, um método de exploração do pensamento interno, um método de exploração do mundo subjetivo, né? Para abordar a pessoa que está com sofrimento mental, seja sofrimento mental agudo ou sofrimento mental crônico, né? De curta duração ou de longa duração, não importa, né? A arte, como disse a nossa querida Leide Bonfim, lá de Salvador, que é de uma companheira dela, a arte é o remedinho que estava faltando, entende? O teatro é o remedinho que estava faltando. Justamente por causa disso. Cidade de transformação, né? Através da arte. Quando você começa a passar mal, é porque algo está sendo ruim, algo está fazendo mal a você. E a sua defesa, a defesa do seu corpo vai ser vomitar. Para quê? Aquele vômito, ele não está colocado ali só como coisa nojenta, não, ele está colocado ali como algo que vai fazer você melhorar. Então, quando a gente reflete sobre essas problemáticas, né, a gente está acreditando sim em uma arte, né, que tem um outro poder. Né? E também teve a questão da família, também, de Cauã, que a parte do quadro dele representa mais a família. Essa convivência maior que tinha antes dessa pandemia, agora deixou de lado. Então, para a gente fazer esse quadro, a gente achou melhor pegar momentos da família dele. Ele teve que ir atrás de fotos, recordações referentes à família. Então, também trazendo aí uma informação interessante, que é a família adentrando nessa relação com a obra, né? Fazendo parte diretamente da obra. Né? Porque quando a gente questiona quando a gente questiona o mundo, se perguntando o que marcou o nosso distanciamento social, com certeza, de forma boa, ou em algumas situações de forma complicada, a família está colocada, né? Talvez alguém por ausência, ou mais outros por essa presença, e daí por diante, mas acho que a família foi algo que acho que gerou muita reflexão, né, durante esse distanciamento. Certo? A primeira coisa que eu fiz quando ficou pronto o nosso vídeo, o nosso grupo, Juan foi o editor. Quando o Juan mandou o link e disse, gente, finalizado. Eu coloquei na televisão, chamei minha mãe, meu pai, sentem que vocês vão assistir. Eu fiz isso, né, porque aconteceu um pequeno acidente em meio às minhas produções que deixaram minha mãe talvez um pouquinho brava. Tá entendendo? Eu tive a brilhante ideia. De fazer uma cena no espelho. E aí eu peguei um espelho grande que tinha aqui em casa, assim, normalmente do meu tamanho. Não que eu seja muito alta, né? Mas pra ter uma ideia. Peguei esse espelho e coloquei o espelho no degrau. E eu ia fazer ia fazendo a cena de frente pro espelho, a câmera me pegava de costas.
sabe? Pegava minhas costas e pegava meu reflexo no espelho. E tava lindo. Até que nem inventa. Aqui nesse sertão aqui que nós vive, que a gente vive, nem inventa. Mas nesse dia, olharam pra mim e falaram, olha, hoje vai ventar? Bateu um vento, Coringa, que o espelho fez só assim, ó. Ploft. Se despedaçou todinho. Se despedaçou todinho. E com que cara eu ia contar isso à mãe, né? Mas tudo bem, ela superou esse acontecimento. E fui mostrar a ela o produto final, né? Pra ela ficar feliz como eu estava e sentir aquilo que eu estava sentindo também. O sentimento de missão cumprida, né? Eu me sentia assim, eu posso dizer que poderosa em certo aspecto, né? Porque no início a gente acredita que é muito difícil e que a gente não vai conseguir fazer do jeito que a gente quer ou fazer de uma maneira que as outras pessoas gostem também. E quando a gente vê, do nada manda uma mensagem pra você no WhatsApp e fala assim, ei, vi seu vídeo, você tava muito bem, sabe? Juan tava muito engraçado, aquilo ali ficou na minha cabeça, refleti muito sobre aquilo. Você fica tipo, meu Deus, eu mudei o dia de alguém, sabe? Através do meu vídeo, eu fiz com que alguém refletisse sobre uma realidade. E isso é muito pertinente, sabe? Na vida de uma pessoa que está produzindo arte. Você ia dizer alguma coisa? Eu ia só, não, ia interromper para dizer só uma coisa, é porque vocês são poderosos. Vocês não se acham poderosos, vocês são poderosos. Isso aí é o poder da comunicação através da arte. É quando vocês saem lá da reflexão, lá do pensamento, da ideia, da primeira aula. Lembra? Nós vamos participar de um processo criativo como um todo, né? Ia botar as aspas aqui como a gente conseguia fazer dentro daquele momento, né? Sim. A gente inicia no mundo das ideias, né? Faz pesquisa de material, da pesquisa de material passa a buscar, a construir dramaturgia, da dramaturgia vai. Vocês foram e são muito poderosos quando se colocam para fazer, né? Não é a primeira vez, inclusive. Comigo, vocês já me mostraram isso outras vezes, né? E uma coisa que eu mantive muito em mente quando eu pensava, e não só eu, o meu grupo, a gente conversava muito no WhatsApp para ajudar, para se ajudar, né? Então, eu mantive muito em mente uma coisa que o senhor falou em uma das nossas aulas práticas no início do ano, antes de ocorrer a paralisação do coronavírus, né? E eu tinha até escrito aqui no meu diário de bordo da nossa atividade, né? Eu resgatei isso, né? E aí o meu diário de bordo ele começa assim com uma viagem pela arte. E aí eu tenho aqui alguns escritos e essa aqui. Me dê só um segundo para mim abrir um parênteses e dizer ao pessoal o que é o diário de bordo. Pessoal, o diário de bordo é uma das formas de avaliação que eu utilizo com os meninos, que é um diário onde eles escrevem os conhecimentos que eles adquiriram durante as aulas que a gente desenvolve. Aí, quando termina lá uma aula, um bloco de aula, aí eu digo lá ao pessoal, vamos no diário de bordo. E esse diário ele tem uma característica de ser muito íntimo, né? Como diz, já é diário. Eu não cobro nesse diário reflexões teóricas, mas reflexões de realmente do que foi que eles sentiram, do que foi que eles entenderam, etc, etc. Fala, Fia, por favor. Pronto, e exatamente 7 dias antes do IF parar as aulas, eu escrevi isso aqui. E aí, não sei se dá dando para ver, tem essa faixa vermelha. Nessa faixa vermelha eu escrevi assim, não trate seu público como burro. O senhor falou essa frase num momento que a gente tava fazendo uma dinâmica, né? E tipo, aquilo literalmente explodiu minha mente. Eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? E na produção audiovisual a gente vê muito isso, sabe? Essa coisa de eu que estou produzindo, quero demonstrar isso, quero demonstrar esse sentimento e esse tipo de pensamento para quem está assistindo. Mas eu não posso ser muito óbvia. Existe uma linha tênue entre a obviedade, não,
está errado. Mas, enfim, a ser muito óbvio e ser poético, ser inteligente, entendeu? E deixar que o telespectador tenha também sua própria interpretação daquilo que eu estou demonstrando, né? Uhum. Então, Isso. eu usei muito as minhas anotações. Então, tipo, muito obrigado, Coringa, sabe? Não só as suas palavras ao vivo durante as aulas, mas tudo que eu consegui absorver das aulas do senhor me fizeram trazer o que eu tinha de melhor para o meu vídeo, sabe? E assim funcionou também com os meus colegas. Muito massa. É Uma muito bom, experiência né? que você leva, assim, para a vida. Isso. E quando ela coloca a frase, né? A frase que para alguns pode até parecer grosseira, ela não é grosseira, mas é realmente direta, né? Maria Uhum. sabe disso, ela é realmente direta. Por quê? Porque o que é que eu quero dizer aos alunos quando eu digo não trate o seu público como burro? É porque é muito natural e muito tendencioso de quando a gente está fazendo produções artísticas, nas artes cênicas, ou nas artes cênicas que culminou no audiovisual, é muito comum que às vezes a gente caia na cilada de fazer algo explicativo. Explicativo. É meio como se, eu coloco um símbolo, que às vezes é um movimento, e logo em seguida eu tenho que botar algo que explique aquele movimento. Sei lá, vou tentar dar um exemplo. Quando eu faço o sinal da cruz, né, um exemplo que eu sempre dou em sala, o que movimento é símbolo? Quando eu faço o sinal da cruz, todo mundo sabe que aquele símbolo significa alguma coisa da religiosidade cristã. E as obras são todas repletas de símbolos. E quando a gente termina explicando, por exemplo, eu faço esse movimento, aí de repente eu faço esse movimento, aí o exército entra, não sei o quê. Cara, não explica. Não explica, deixa o público ler os símbolos que vocês estão propondo. Nosso público, ele não é burro, né? Seja ele quem for, dos maiores letrados, certo? As pessoas que não têm o conhecimento da letra, mas têm vários outros conhecimentos de mundo, né? Consegue refletir sobre aquilo que está sendo mostrado. Cada um à sua forma. Mas isso, como eu dizia a vocês também, não significa dizer que um está errado e o outro está certo. Não, são formas de interpretar diferentes, porque são pessoas diferentes, né? Então, pessoas diferentes vão refletir sobre coisas iguais de forma diferente. Então, o que virou cenário no nosso grupo? Virou cenário um carro, virou cenário a calçada, virou a janela, a visão da janela de uma casa, né? Virou cenário uma paisagem com uma paisagem de um sertão onde existia apenas uma árvore verde, sabe? A observação de uma varanda, né? Então, a nossa casa, enfim, aquilo que a gente vê todo dia virou arte. Isso. Observar as coisas de outra forma, né? Outros Observar olhares, as né? coisas de outra forma e compreender a célebre frase, né, marcante, que tudo que é colocado em cena tem um porquê, nada é colocado por acaso, e que tudo que é colocado ali é símbolo. E quem vai ver vai compreender alguma coisa, porque o nosso público não é burro. Não é burro. Nosso público Palavras, não é burro. Não existe gente burra. Não existe gente palavras burra. clássicas, viu, do senhor? Não existe mesmo, não existe mesmo. Existem compreensões diversas de determinada situação ou fato, mas não existe gente burra. Deixa eu fazer uma leitura aqui bem rapidinha, só de uma frase aqui que o Marcos Roberto, que é o professor de Caraúbas, que inclusive está com a turma dele aqui, a gente está sendo assistido por esse pessoal. Muito obrigado mais uma vez, a turma de Caraúbas. O professor Marcos Roberto, quando eu falei do vômito, Maria, ele trouxe uma Eu estava lendo. aqui. Rubens Alves trabalha essa lógica do vomitar, destacada por Emmanuel
em um texto chamado A Hora do Esquecer. Memória é o estômago da mente, como referência aos pensamentos de Santo Agostinho. Isso mesmo, tudo interligado. A coisa da memória como estômago, diante da necessidade, diante da circunstância e diante da responsabilidade educacional e artística que a gente tem, a gente está nessas plataformas e produzindo arte, né? E orientando realmente, esses meninos são, quando botam a mão na massa, eles são realmente espetaculares, né? Quando eles compram uma ideia, eles vão realmente a fundo, e eu sou nessa situação um orientador, realmente. Um mediador, eu não gosto nem de orientador, porque orientador, às vezes, orienta encaminhando para algum canto, mas mediador, né, realmente, da quantidade de coisas que essa moçada tem para dizer e tem para se transformar em arte. O meu entendimento do que é a arte é depois das aulas do senhor, porque a gente reflete muito, sabe? Até essa parte do refletir, eu não imaginava, eu não pensava que a arte ela era tão intelectual, sabe? E a gente compreende isso, que a arte ela é uma forma de expressão que não cada um interpreta de uma forma e que muitas vezes é aberta para um público, mas que cada uma pessoa naquela plateia vai ter uma interpretação diferente, vai ter uma importância diferente na vida daquela pessoa. Então, assim, o que foi que eu acabei percebendo depois de tudo isso? Muitas vezes, nós leigos, a gente recorre a mecanismos artísticos para nos curar, sabe? Para procurar um momento de paz e procurar uma reflexão interna sobre quem nós somos e o que está acontecendo à nossa volta. Mas a gente não percebe, sabe? E eu acho que o senhor, a partir das suas aulas, nos trouxe esse olhar. A partir das nossas práticas, sabe? A gente criou esse olhar identificador de falar, a gente olha uma ação cotidiana e a gente diz, mas isso é arte. Rapaz, olha que coisa interessante isso aqui, imagine isso dentro de uma peça, com isso e com aquilo, sabe? Com esse easter egg. A gente vai tendo essa capacidade de conectar ações, olhares, expressões, sabe? E a gente vê que isso muda a gente. E vê que isso muda a nossa saúde mental, sabe? Que isso ajuda a gente a passar por momentos difíceis. Enquanto professor, eu passava por dificuldades. Mas era momento de ajuda mútua, de um ensino afetivo. E mais uma vez, Freire vem e me lembra que educar é um ato de amor. E que como professor, eu teria que aprender a ouvir. E como aprendi ao ouvir. Agora é hora de transformar a nossa vida em arte. Nossa pandemia em arte. Nossas dores em arte. E você? Já pensou o que da sua pandemia é digno de uma obra de arte?